Os jogos The Walking Dead da Telltale são jogos narrativos com escolhas que afetam o rumo da história e seu relacionamento com os demais personagens. A franquia teve seu auge em 2012, quando ganhou várias premiações no GOTY e inclusive o Game of the Year, pelo seu primeiro jogo da saga. Nesse vídeo eu vou ranqueá-los do pior ao melhor, baseado na minha opinião. Eu joguei todos eles inúmeras vezes e tenho a minha própria opinião formada, mas caso você discorde de alguma coisa, só deixe nos comentários a sua lista. Eu acredito que seja praticamente unânime que The Walking Dead: A New Frontier seja o pior capítulo da história de Clementine. Todos os jogos possuem seus defeitos e qualidades, e eu acredito que New Frontier não peca por ter muitos defeitos, mas sim por ter pouca qualidade em relação aos demais. A história dessa vez não tem Clementine como centro dos acontecimentos, e sim como uma personagem secundária de luxo que faz parte da história e se torna jogável em poucos momentos. O novo protagonista chamado Javier, embora seja carismático, não passa de um look genérico e com menos personalidade. O grupo de sobreviventes até tem algum valor, mas poderia ser melhor se a forma como eles e suas motivações são introduzidas no jogo tivessem sido feitas de maneira mais coesa e orgânica, se tivesse sido mais trabalhado. Por exemplo, os personagens de Prescott, aquela comunidade que o Javier encontra no início do jogo. Eles simplesmente aceitam a entrada de Javier na cidade sem nenhum tipo de preocupação, e depois de ele e a Clementine matarem um membro, fugirem à noite dependendo da sua escolha, e iniciarem uma guerra com outro grupo, eles ainda assim confiam na gente. Ou seja, parece que os desenvolvedores tiveram preguiça de trabalhar a relação do grupo de sobreviventes, o que é uma pena porque isso sempre foi um ponto extremamente positivo nos jogos da franquia. A gameplay do jogo segue um padrão parecido, mas com menos momentos de explorar e mais momentos lineares, o que na minha opinião é um retrocesso. Os gráficos são um pouco difíceis de opinar, porque se falar de maneira técnica, ele realmente é melhor e é mais bem polido do que o seu anterior. Mas falando completamente sobre meu gosto pessoal, eu acho que algumas modelagens de personagens ficaram esquisitas em relação à Season 2. Os exemplos mais claros disso são o Kenny e a Jane. Outro ponto de reclamação que eu tenho é que os episódios não apresentam personalidade. Os 3 episódios finais se passam no mesmo ambiente e isso torna confuso de tu discernir qual é qual quando tu lembra do jogo. Mas para não dizer que o jogo é só ruim, eu devo elogiar o trabalho feito em relação a algumas tomadas de decisões que o jogador pode fazer, que realmente mudam alguma coisa ali em relação à história, e na relação que o Javier tem com seu irmão, que ele é bem construída e é empolgante como nós podemos construir a relação à nossa maneira. The Walking Dead: A New Frontier tentou introduzir novos personagens principais para a saga, mas falhou miseravelmente. Para quem é fã, é claro que eu recomendo e é obrigação jogar, mas se não existisse o jogo e pulasse direto para a Season 2 para a Season Finale, eu não reclamaria. But I know him. That was one of Gabe's friends. True. Acho que dentre os 3 restantes, qualquer um pode ser o favorito ou menos favorito de algumas pessoas. E pra mim, em terceiro lugar, fica The Walking Dead: The Final Season. O desfecho da história da nossa sobrevivente favorita conta com uma Clementine quase adulta tentando cuidar e orientar de maneira correta um AJ que está começando a se questionar sobre certo e errado. Esse talvez seja o jogo da franquia que as escolhas mais tenham influência nos acontecimentos e principalmente na relação dos personagens, visto que temos que guiar AJ sobre suas escolhas e moldá-lo para que ele esteja preparado para o mundo, mas sem se tornar uma pessoa ruim. Mas isso também pode ser uma faca de 2 gumes, porque eu sinto que é muito extremo as decisões. Parece que se tu falar um A errado pro AJ, ele já vai se tornar algo negativo ou algo que tu não esperava. Eu imagino o quão difícil seja para Clementine criar o garoto no meio do apocalipse zumbi, mas eu acho que, embora os desenvolvedores já tivessem uma base de como fazer isso graças ao primeiro jogo, eles foram menos felizes no resultado da Final Season, às vezes se tornando até irritante as situações que o AJ nos coloca. E além do mais, eu não senti que o laço emocional da Clem e do AJ fosse tão forte quanto do Lee e da Clementine na primeira temporada. Eu sei que não tem nada a ver, mas é impossível deixar de comparar. Outro fato que corrobora o que eu disse sobre as relações serem mais moldáveis nesse jogo é que podemos ou não ter um relacionamento amoroso tanto com um menino tanto com uma menina, vai da escolha de cada jogador. E embora essas relações pudessem ser melhores trabalhadas na história, ainda assim é interessante o jogo nos dar a escolha de deixarmos a Clementine se apaixonar. Falando sobre a gameplay, é inegável que o game é uma evolução gigante em relação a qualquer um dos outros jogos da saga, nos fornecendo um combate entre aspas avançado se comparar com seus antecessores e até mesmo itens colecionáveis para decorar seu quarto. Outro ponto muito positivo que melhorou demais foram os gráficos. O jogo é muito bonito para o padrão Telltale e as expressões faciais que nunca foram exemplos na franquia, aqui são decentes e nota-se uma boa melhoria. Nos 2 primeiros episódios, o jogo conta com uma dublagem em português do Brasil que até que é bem feita, mas é uma pena que os problemas que a Telltale estava passando interferiram diretamente na produção do jogo e inclusive cortaram a dublagem brasileira para os episódios finais. The Walking Dead: The Final Season, apesar de ter passado por problemas de desenvolvimento, entrega um final digno para uma das melhores personagens dos videogames, e é uma evolução natural de seus antecessores e um título indispensável para quem gosta da franquia.
O que a gente faz no lugar novo? Ouvir se tem monstro. E depois? Ah... Você lembra? Vai. Num lugar novo. Achar uma saída. Isso mesmo. O primeiro jogo da saga é super aclamado pela mídia, alcançando mais de 90 no Metacritic e considerado por muitos fãs o melhor da franquia, mas no meu caso eu o coloco em segundo. Nesse jogo talvez tenhamos uma das relações mais bonitas dos videogames, entre Lee, um adulto que estava sendo preso por matar alguém, mas que se prova ser uma boa pessoa durante o jogo, e Clementine, uma menininha de 8 anos que estava só em sua casa quando Lee a encontra e resolve cuidar dela. Aqui acho que temos a melhor dinâmica entre o grupo de sobreviventes de toda a saga, porque temos que lidar com pessoas com diferentes personalidades e que reagem de maneira diferente em relação às situações. E nisso sobra para nós, o jogador, decidirmos a quem apoiar, ou ao que estamos dispostos a fazer pela sobrevivência, nos colocando em algumas situações que vão depender da moral e ética de cada jogador para decidir o que fazer. Além do mais, para quem gosta da série de TV, o jogo conta com as aparições especiais de Glenn e de Herschel, logo no episódio inicial. A gameplay é boa e te dá uma certa, entre aspas, liberdade para também, entre aspas, explorar em alguns momentos em que temos que descobrir o que fazer interagindo com os objetos do cenário ou conversando com outros personagens. Mas acho que o jogo peca um pouco em deixar com que o jogador faça quase tudo em certos momentos, fazendo com que tenhamos que interagir com uma mesma coisa repetidas vezes. Outro ponto que eu tenho que elogiar o jogo é que nenhum dos seus 5 episódios são ruins ou abaixo da média. Alguns são melhores que os outros em certos pontos, mas nenhum deles é ruim e todos cumprem bem o que devem. O jogo é de 2012, por isso é complicado falar do gráfico, mas tirando as expressões faciais que são fracas até pra época, eu acho o visual bem convincente e satisfatório. The Walking Dead é um jogo emocionante, com uma narrativa de dar inveja, personagens com personalidade, um bom fator replay, um dos melhores finais da saga e uma das melhores relações entre aspas pai e filha já criada nos videogames. Shit! Walkers! It's now or never, Lee! Please! Get me out of this! Mark, get the boys back! I'm gonna have to cut you out. No, no, no! Try the trap again! Get the Jane! Please! A Season 2 de The Walking Dead só não é meu jogo favorito da saga, como também é um dos meus favoritos de todos os tempos. O game começa pouco tempo depois do primeiro, mas praticamente todo o jogo se passa alguns anos depois, quando a Clementine já possui seus 11 anos. Embora eu tenha consciência que as escolhas de alguns episódios afetam um pouco o decorrer da história, isso não tira o brilho da narrativa que é de se tirar o chapéu, sendo a melhor das 4 histórias de Clementine na minha opinião. Eu vou começar logo com o Elefante na Sala, que é o seu episódio 4, que é muito criticado por deixar um pouco a desejar. Eu particularmente gosto muito do episódio, mas eu acho que o final dele poderia ser diferente dependendo da escolha que você fizesse com a Jane quando estamos procurando um lugar para ficar na exposição da Guerra Civil. Mas em contrapartida, o game conta com 3 dos meus episódios favoritos da saga, o episódio 1, o episódio 2 e o episódio 5. O episódio 1 é simplesmente sensacional, a Clementine tendo que se virar sozinha, tentando provar que não está mordida e conta com uma das cenas mais icônicas da personagem, quando ela fala que ainda não foi mordida. Já o episódio 2 tem um encontro memorável entre Clementine e Kenny, e só isso já faria o episódio se tornar incrível, mas além disso ainda tem toda aquela situação tensa que rola quando o Carver ataca o chalé. E o episódio 5? Bom, o que falar desse final, ou desses finais, já que o jogo conta com diferentes finais e cabe ao jogador decidir qual decisão tomar, e durante todos os capítulos nós vamos vendo as atitudes da Jane e do Kenny que nos influenciam na hora da decisão final, e ainda assim se torna uma decisão difícil. Falando mais sobre o jogo em geral, me agrada muito o game ser a Clementine pela Clementine, sem ninguém cuidando dela ou sem ela cuidar de ninguém. Claro que ela tem um grupo, mas ela não possui um Lee ou um AJ. Isso fez com que ela tivesse um dos melhores desenvolvimentos de personagem dos videogames, e até mesmo se desenvolveu como uma sobrevivente independente, mesmo sendo bem nova. E eu não posso deixar de citar os 2 personagens que eu gosto muito e são um dos meus favoritos da franquia também, o Luke e o Carver. Sim, o vilão Carver. Luke é um personagem bondoso que se importa com todos e não mede esforços para fazer o que é certo, e além de tudo ainda é muito carismático. Já o Carver é o melhor vilão que a jornada da Clementine a fez conhecer, mas assim, o melhor de longe. O jogo consegue transparecer como ele realmente acredita que o que ele faz é certo e que ele perdeu a noção de que o que ele está fazendo é errado, ou ele simplesmente não se importa, pois é pelo bem do grupo, entre aspas. A gameplay do jogo tem uma harmonia perfeita entre o que o jogador deve fazer e o que o jogo deve automatizar com somente um clique, não se tornando maçante como em alguns momentos do primeiro jogo. Os gráficos tiveram um avanço considerável em relação ao primeiro, mas cai naquele mesmo problema das expressões faciais. The Walking Dead Season 2 é uma experiência única com uma montanha-russa de emoções. O jogo te tira e te dá esperança o tempo inteiro, e o jogador tem que controlar uma menina de 11 anos tentando sobreviver num mundo caótico e aprendendo a sobreviver da pior maneira.
Holy shit. What the? How the hell did he get in here? Little girl's tough as nails. I'm still not bitten. I never was. And you left me out here to die. Bom, então é isso, esse foi o meu vídeo do pior ao melhor dos jogos The Walking Dead da Telltale, e eu provavelmente vou trazer mais conteúdo da franquia aqui, então se você gosta dos jogos já se inscreve no canal e comente aí sobre a sua opinião em relação aos jogos da saga e o que tu acha de cada um. Um abraço e até mais.